Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, essa é a nossa disciplina de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, onde nós começamos a falar sobre agropecuária. Então, convido vocês a assistirem a aula sobre agropecuária, parte 2. Só que hoje nós vamos falar da agropecuária dentro do território brasileiro, ou seja, hoje nós vamos falar da agropecuária no Brasil. Bom, falando um pouco aí sobre a agricultura. A história da agricultura no Brasil retrata aí desde o período pré-colonial, quando os indígenas praticavam a chamada agricultura de subsistência, chegando aí até o período contemporâneo, onde nós temos aí o predomínio da tecnologia e também da mecanização agrícola. Então, nós vamos começar falando sobre a agricultura lá no período pré-colonial, como eu falei no início para vocês. Aqui a gente tem uma imagem, e como eu disse anteriormente, aqui se praticava a agricultura que a gente chama de subsistência. Então, o período pré-colonial, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, era comum o cultivo das agriculturas abaixo. Então, os índios brasileiros, eles praticavam, como eu disse, uma agricultura de subsistência, onde nós tínhamos os seguintes produtos: mandioca, amendoim, tabaco, batata e também o milho. Bom, aqui nós vamos observar o mapa que tem como título Brasil Colônia no século XVI. E aqui nós vamos ver algumas informações importantes dentro desse mapa. Primeiro, algumas tonalidades que a gente vai observar aqui. A coloração, por exemplo, verde, ela indica aí a área de ocorrência do pau-brasil, que foi explorado pelos portugueses. Então, o que a gente tem de informação nesse mapa é bem interessante frisar, que aqui teve início aí o processo de ocupação do território brasileiro feito pelos portugueses. Depois a gente tem, por exemplo, a área de ocorrência de alguns produtos, como o cultivo, por exemplo, do tabaco. E aqui no século XVI também a gente tem o início da atividade pecuária no território brasileiro. Então esse mapa ele vai nos mostrar que a ocupação e formação territorial do Brasil foi fundamentalmente pautada aí pelos tratados territoriais, como vocês podem observar essa linha vermelha que divide a parte que era pertencente a Portugal e a parte que era pertencente à Espanha. E também a formação territorial brasileira, a gente precisa destacar o que a gente chama de ciclos econômicos. Então, nesse período aqui, no século XVI, a gente tem o chamado ciclo do pau-brasil e a gente também tem o início aí do chamado ciclo da cana-de-açúcar. Assim, a ocupação do território pelos colonos portugueses se estabeleceu, conforme vocês vão observar no mapa, se estabeleceu principalmente na chamada faixa litorânea, ou seja, aqui no litoral, começando da região nordeste e indo aí em direção à região sudeste. Lembrando que nesse período aqui no século XVI, para o ciclo econômico do pau-brasil se utilizava a mão de obra indígena. Então, aqui os portugueses, para o seu projeto colonial, utilizavam aí como mão de obra a mão de obra dos indígenas. Lá em meados do século XVI, e no próximo mapa, a gente vai ver que nós temos aí o ciclo econômico da cana-de-açúcar. Então, tanto no século XVI quanto no século XVII, como eu disse, a gente tem aqui no século XVI o início desse ciclo econômico e o importante também dentro desse ciclo econômico que a gente precisa frisar é que aqui a atividade econômica era baseada na economia escravista, que a gente chama de economia escravista e de agricultura tropical. Então, aqui os portugueses passaram durante o ciclo econômico aí da cana-de-açúcar, eles utilizavam como mão de obra a mão de obra escrava, lembrando que eram os escravos trazidos do continente africano. Aqui no século XVII a gente vê novas atividades econômicas, que a gente também pode chamar de novos ciclos econômicos. Então, lá no século XVII, conforme o mapa, a gente percebe aí
que já se ultrapassava um pouco aí do meridiano de Tordesilhas, dessa linha imaginária que dividia o território brasileiro entre Portugal e Espanha. E a gente percebe, por exemplo, novos ciclos econômicos. A gente começa, por exemplo, com um ciclo que predomina, que permaneceu, que foi o da cana-de-açúcar. A gente já tem uma área de maior abrangência aí para a pecuária, a gente tem algumas áreas aí com a produção de tabaco e outras atividades econômicas que vão surgindo no século XVII, ok? Bom, esse slide mostra o Brasil no período colonial, lá no século XVIII, e aqui a gente tem, como eu disse, à medida que o tempo ia passando, iam surgindo novas atividades econômicas. Então aqui a gente já percebe, por exemplo, a cana-de-açúcar, que permanece no século XVIII, a atividade da pecuária, que vai se deslocando aí da região Nordeste e a gente começa a perceber em várias outras regiões a predominância da pecuária e o crescimento dessa atividade econômica, que cresce até os dias atuais e é extremamente importante para a economia brasileira. A gente também vê outras atividades, como o tabaco e outras atividades, como, por exemplo, a mineração e as drogas do sertão. Lembrando que a nossa aula é sobre as atividades agropecuárias. Bom, chegando no século XIX, olha que interessante, nós temos aí, por exemplo, novas atividades econômicas surgindo, que vão, querendo ou não, trazer uma grande importância para a economia brasileira. Por exemplo, a gente tem aqui o desenvolvimento da atividade econômica do ciclo da borracha. A gente tem, por exemplo, o algodão, que começa lá na região Nordeste, conforme a gente vai observar aqui no mapa, e eu quero que vocês acompanhem também a legenda junto comigo. Permanece aí a produção do tabaco. A gente tem também a permanência do ciclo da cana-de-açúcar, atividade econômica muito importante, que vai passar aí, por vários anos e que predomina até os dias de hoje. A gente tem a produção do cacau e a gente tem uma produção muito importante que se deu lá na região sudeste brasileira, que é a produção do café. Então, essas são as nossas atividades econômicas no Brasil colônia, lá no século XIX. Mas e atualmente, século XX, século XXI? Como que a gente pode caracterizar a atividade econômica e agropecuária brasileira? O Brasil hoje ele se destaca pelo que a gente chama de modernização da agricultura, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Então, a agricultura, a atividade agrícola, tanto agrícola como pecuária hoje no Brasil, se destaca justamente pelo que a gente chama de mecanização. Lembrando que todo esse processo de mecanização, ele vem aí com um processo que aconteceu no mundo inteiro, que a gente viu na aula passada, que foi chamado de Revolução Verde. Para ver essa aula, para rever essa aula sobre Revolução Verde, vocês podem estar acessando as nossas plataformas. Então, a Revolução Verde ela chegou aqui no Brasil e trouxe com ela a modernização agrícola. Olha que interessante. Como que ocorreu essa modernização da agricultura no Brasil? Acompanhe comigo aí o esquema. Ao longo da história, o setor da agricultura no Brasil passou por diversos ciclos e transformações, conforme eu mostrei no mapa para vocês. A gente teve o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, a gente teve o ciclo da borracha. Então, todas essas transformações, a gente percebe aí que a gente foi da economia canavieira, pautada principalmente na produção da cana-de-açúcar durante o período colonial, até as recentes transformações da expansão, por exemplo, do café e da soja. Então, atualmente, essas transformações ainda ocorrem, sobretudo garantindo aí um ritmo de sequência às transformações técnicas que ocorreram a partir do século XX. Lembrando que essas transformações elas estavam ocorrendo no mundo todo, como a gente viu, volto a repetir, o processo chamado de Revolução Verde. Então, com a mecanização da produção e a modernização das atividades, essa modernidade também chegou aqui na agricultura brasileira. Então, a modernização da agricultura no Brasil, atualmente, está diretamente associada ao processo de industrialização ocorrido no país durante o mesmo período citado. Fator que foi responsável
por uma reconfiguração no espaço geográfico e também na própria divisão territorial do Brasil, conforme a gente viu aí nos mapas que eu citei, século XVI, século XVII, século XVIII até o século XIX. Então, a formação dos complexos agrícolas nas regiões que englobam os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, destaca-se aí a produção de soja. Também a gente precisa aí dar um destaque também para a produção de carne, principalmente para a exportação, e também a cana-de-açúcar, que até hoje é um importante produto aí da agropecuária brasileira. Agora, nós vamos dividir essas atividades da agropecuária, a gente vai dividir aqui por regiões. Então, a gente vai começar pela região sul. Lá no finalzinho, conforme vocês vão acompanhar aí no mapa, a localização da região sul do Brasil. Só lembrando, pessoal, que a gente já teve uma aula para falar sobre as regiões que vocês também podem estar acessando nas nossas plataformas. Então, na região sul do país, a produção agrícola ela vai ser caracterizada pela ocupação histórica de grupos aí de imigrantes europeus. Então, a gente tem a expansão da soja voltada para a exportação e pela intensiva modernização agrícola. Essa configuração é preponderante no oeste do Paraná, também em Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. Então, além da soja, cultivam-se também em larga escala o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. E na pecuária, a maior parte da produção é a produção aí de porcos e de aves. Vamos agora lá para a região sudeste. Na região sudeste, destacam-se os altos índices de produtividade e uso do solo. Por outro lado, com maior presença de maquinários, geração de empregos. E, infelizmente, essa geração de empregos vai ser limitada, tá? Que é quando muito gerada nas agroindústrias. Então, as principais culturas cultivadas são o café, a cana-de-açúcar, a fruticultura, principalmente com ênfase aí na produção de laranjas. Então, só um ponto importante aqui dentro da região sudeste. Com a mecanização, a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter uma redução no número de vagas que são ofertadas dentro da agropecuária. Por conta da mecanização, essa mão de obra acaba sendo substituída, ok? Então, essa é a atividade aí agropecuária na região sudeste. Lembrando que a gente precisa citar novamente a questão do desemprego, principalmente aí no campo, por conta dessa substituição da mão de obra braçal pela mecanização. E isso vai gerar aí outros problemas, que são justamente problemas como o êxodo rural, que vamos acompanhar nas próximas aulas. Na região Nordeste, encontra-se uma relativa pluralidade, ou seja, uma grande diversidade, dividido aí nas sub-regiões do Nordeste. Por exemplo, na Zona da Mata, é uma região mais úmida, então aqui a gente tem o predomínio aí do cultivo das plantations, presentes, como eu disse, desde o período colonial. Qual vai ser o destaque aqui? A cana-de-açúcar, voltada atualmente aí para a produção de álcool e também para a produção do açúcar. Nas áreas semiáridas, que são aquelas áreas mais secas, ressalta-se a presença da agricultura familiar e também de algumas zonas com uma produção mais mecanizada. Então, aqui a gente tem novamente a mecanização dentro da região Nordeste, principalmente nessas áreas mais semiáridas, onde nós temos grandes fazendas. O principal cultivo de frutas, a gente pode citar, por exemplo, melão, uva, a manga, o abacaxi. E, além disso, a gente precisa também dar destaque para a agricultura de subsistência, que também possui um importante papel aqui dentro da região Nordeste, através da agricultura que a gente chama de agricultura familiar também. Na região Centro-Oeste, é uma área em que a gente tem a expansão do chamado agronegócio, então se destaca uma produção mecanizada que se expande em direção à Amazônia e vem pressionando aí a expansão da fronteira agrícola para o norte do país.
Bem, aqui quando a gente fala da agropecuária na região centro-oeste, a gente precisa falar da Revolução Verde, que eu falei na aula passada. No século passado foi a principal responsável pela ocupação dos solos, principalmente do Cerrado, e nessa região permitiu aí o cultivo de diversas culturas em seus solos. Então, com o advento da Revolução Verde, esses solos aqui do Cerrado, que tinham uma acidez muito elevada, eles foram corrigidos. Assim, né, com o processo de mecanização e com a Revolução Verde, se permitiu aí, por exemplo, a produção de produtos como a soja, como o milho, por exemplo, também voltado aí para o mercado externo. E por fim, nós vamos falar dessa atividade econômica aqui na região norte. Bem, aqui na região norte, essa atividade agropecuária é caracterizada por receber atualmente as principais frentes de expansão vindas do Nordeste e também do Centro-Oeste. Então, aquela expansão que eu falei lá na região Centro-Oeste, ela vem se expandindo, ela vem crescendo em direção à região Norte. Fato esse chamado de arco do desmatamento, que nós vamos falar na aula que vem. Mas quais são as principais atividades econômicas aqui da região norte? A gente tem diversas atividades praticadas aqui na região e principalmente aí o que a gente chama de caráter extensivo, com baixa tecnologia. Também a gente precisa dar ênfase na atividade pecuária. Pecuária essa mais primitiva, que a gente chama de pecuária extensiva. A gente pode destacar, por exemplo, também, como eu disse, a expansão da soja que está vindo da região centro-oeste e do nordeste e também outros produtos que passam a competir aí com o extrativismo vegetal existente, como é o caso também do milho. A gente precisa também destacar uma região que vem se expandindo e pode cair nas questões do Enem. Por exemplo, essa região é a região conhecida como Matopiba ou Mapitoba. Mas que região é essa? É uma região que engloba aí alguns estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, as iniciais desse termo Matopiba é justamente as iniciais desses estados que fazem parte dessa região. Lembrando que são estados tanto da região norte como da região nordeste. Então, mas que região é essa? É uma área onde está sofrendo aí com a pressão, como eu disse, da expansão das atividades agrárias. E ocorre aí mais intensamente, o que torna a região norte como futuro centro de crescimento do agronegócio brasileiro. Então, essa região é uma região, como eu disse, que vem se expandindo a atividade agropecuária, crescendo através aí dessa fronteira agrícola. Vamos repetir? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Aí a gente percebe, por exemplo, a pressão dessa atividade econômica em direção a essas áreas. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Aqui vocês podem estar vendo as nossas referências bibliográficas. Bom, só lembrando que na aula que vem nós vamos acompanhar a parte 3 e os exercícios dessa aula de hoje. Convido vocês para rever essa aula e as demais aulas, acessando aí as nossas plataformas e até mais.